Boa tarde, pessoal. Peço desculpas de ter entrado por aqui pelo meu Instagram. É porque o Instagram do Vivendo com Propósito não me autorizou, tá bom? A entrada por ele, não sei se pela conta ser nova, enfim, ter poucos seguidores. Mas, da mesma forma, a mensagem vai ser passada. Hoje estamos finalizando a série do homem mais importante que já viveu na Terra, que é Jesus Cristo. Então, a live tem tudo para ser abençoada e como sempre foi. Tá bom? Aguardando meu amigo e irmão, pastor Davi, entrar. Provavelmente ele está pensando que é no Vivendo com Propósito, que eu vou mandar uma mensagem para ele aqui. Eu estou mandando mensagem para ele, para ver se ele consegue entrar. Acabou de entrar, meu amigo, meu irmão. Se ele vai conseguir. E aí, meu amigo? Boa Vai, meu irmão tarde. querido. Tudo na paz, Rapaz, beleza? Graças a Deus, tudo bem. chegou bem, trânsito tranquilo? Tranquilo? Trânsito de São Paulo sempre Tranquilo. tranquilo, né? Aí em São Paulo, Trânsito de São Paulo não, trânsito no Rio sempre tranquilo, perdão. A cabeça nem de São tanto, Paulo. nem tanto. Nem tanto, piorou bastante? Piorou muito. Nossa, imagina. O problema do Rio é só um, né? Ele possui três ruas para você entrar, né? Então, assim, o Waze manda você entrar à direita, quando você olha, tem três ruas. Né? Agradecer já a presença de todos, do Júnior Sodé, da Jaqueline, da Jaque Maia, nossa prima, do Nossa prima Márcio, já. nosso primo, Wallace, foi meu aluno, Thalia, obrigado pela presença de todos. Plena quinta-feira, às 16h15, mas o assunto vale a pena e é muito importante. Amém. Nosso Glória a último Deus. episódio da série Jesus Cristo, onde hoje já vamos anunciar a nova série, que não sabemos qual é, pois não combinamos, mas vamos combinar no improviso, no ao vivo. Para não perder o costume, eu não vi Stephanie entrando, vou mandar mensagem para ela aqui também, mas eu preciso de quê, Davi? Carregador do celular. Carregador do celular, por favor. Por favor, Stephanie. E eu estava explicando, Davi, que hoje a ideia era entrar pelo Vivendo com Propósito. Deixa eu ver até se eu consigo aqui Sim. botar, não consigo colocar no Vivendo com Propósito. De repente a Stephanie consegue colocar no dela. A ideia era entrar no Vivendo com Propósito, porém, o Vivendo com Propósito não liberou a gente para entrar, não sei se é pelo pouco número de seguidores ou o tempo da conta. E vou pedir a Stephanie para aceitar pelo Vivendo com Propósito, mesmo que seja com a tela em escura, porque aí pelo menos nossos seguidores do Vivendo com Propósito conseguem também observar a live. Então, Stephanie, por favor, o carregador e vamos iniciar orando, meu irmão. Com certeza. Vamos orar ao Senhor, pedindo direção, Vamos lá. sabedoria e que nossos corações estejam abertos. No nome de Jesus, para ouvir o que Deus tem a falar. Pai, nós oramos nesse momento, na autoridade do nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Pedimos ao Senhor, Deus, que nos toque nessa tarde, nos abençoe, abra os nossos ouvidos, nosso coração, a nossa mente, Deus, para ouvirmos, guardarmos, entendermos, Deus, a Tua palavra, a vontade do Senhor, Deus, realizada naquela cruz, qual o verdadeiro significado, o que isso representa de prático nas nossas vidas, que possamos entender muito bem isso, Deus, porque a salvação da nossa alma, Deus, está diretamente ligado ao entendimento desse assunto. Obrigado, Deus, pelo privilégio que temos, pela vida do Alexander, Deus, privilégio de estarmos falando a respeito de coisas eternas e essenciais para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém. Amém. Obrigado. O Stephen não me respondeu ainda. Mas já vamos iniciar, que eu estou com 14% ainda. Davi, eu fiz aquele pequeno roteirinho, mas a gente sempre foge do roteiro, né? Com uma pequena maratona nossa política de 3 horas aí que nós tivemos. E nós falamos bastante sobre o nascimento, depois a gente tem aquele ato, né, até os 30 anos, sobre a revelação pelas obras, sobre a revelação pelas mensagens. No capítulo passado, no episódio passado sobre a série, nós falamos sobre os últimos passos, né, de Jesus em relação aos discípulos e tudo. E hoje vamos falar do momento mais triste, né, mas também mais feliz da história. Vamos falar da morte de Jesus Cristo, crucificado pela população, pelo público. Mas vamos falar também sobre a ressurreição, né, o perdão pelos nossos pecados. E depois a ascensão, exatamente. Né? E depois a ascensão de Jesus Cristo pós-ressurreição. E isso é muito interessante, né? Que ele tem a ascensão pós a ressurreição, né? Pós a morte, e talvez ele não tenha sido tão considerado como era em vida, né, humana. Só um minuto. Ô, Steph, vê se você consegue aceitar pelo vendo propósito. Deixa a câmera em negro, fazendo favor para os seguidores seguirem. Perdão. E é muito interessante, eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, como que Jesus Cristo teve ascensão mesmo após o tempo que ele ficou aqui na Terra como ser humano, após sua morte humana. Agora eu estou preparado. Agora não interrompa mais nada. Eu estou com o carregador, está tudo no esquema. Agora vamos que vamos. Agora vamos que vamos. Então, é interessante. Vamos só dar uma pincelada rápida e depois a gente fala um pouquinho melhor, mas Por favor. Jesus, ele ressuscita com o corpo transformado, com o corpo, né, glorificado, vamos dizer assim. Ainda que ele tenha alguns episódios pós-ressurreição em que ele está na praia, encontra com os discípulos, com os apóstolos, e tem ali pão, tem peixe, enfim. Ainda que tenha esse contexto, Jesus, ele pós-ressurreição, ele aparecia num lugar, depois desaparecia. Então, ele estava com um corpo diferente. O que significa isso? Significa dizer que Jesus, ele ressuscita para não mais morrer. Sim. Esse é o significado. Por exemplo, Lázaro, ele ressuscitou, né? Jesus o chamou ao quarto dia após a sua morte e falando, Lázaro, venha, né? Saia desse túmulo, e Lázaro saiu, mas posteriormente Lázaro veio a morrer novamente, né? Então Jesus é chamado por Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, de as primícias dos que dormem. Então Jesus foi o primeiro a ressuscitar para não mais morrer. Sim. Então esse significado representa muito para o cristianismo, para a nossa Só um minuto, fé. Davi. Só um minuto, por favor. Oi, Stephen, coloca a live no mudo, por favor. A sua. Perfeito. Desculpa, Davi. Vamos lá. Então, você falou que Jesus, ele acaba ressuscitando já no corpo de espírito, né? E apesar de ter ressuscitado Lázaro... Pode falar. Ele ressuscita com o corpo, é importante a gente frisar isso, com o corpo, só que com um corpo glorificado, né? Diferente. Não teria sido só uma ressurreição espiritual, vamos dizer assim, né? Mas de forma completa, corpo, alma e o espírito, mas completo. Só que esse corpo diferente, um corpo que o capacita a habitar por toda a eternidade. Esse mesmo corpo nós teremos por ocasião do arrebatamento da igreja e a nossa entrada na eternidade. Sim. E, na verdade, o objetivo principal era
perdão dos nossos pecados mesmo, né? Todo A morte. sofrimento, todo sangue derramado, a morte era o perdão dos nossos pecados mesmo. Não sei se Deus sabe todas as coisas, né? Mas talvez um pouquinho mais dura, mais cruel, né? Do que imaginávamos. Porém, por outro lado, como foi a população que o crucificou, talvez precisasse também dessa crueldade toda, né? Desse sangue derramado todo, desse sofrimento todo, né? Justamente para a população realmente perceber quem era o Salvador, né? Quem é o Salvador. Né? Exatamente. A Stephanie até comentou na live passada sobre essa questão do por que tanto sofrimento, né? E não poderia ser algo um pouco mais simples, ou não sei se seria a palavra digno, mas eu acho que esse tipo de morte que Jesus passou, sendo uma punição quase que máxima no contexto lá do Império Romano, eu acho que ela representa muito bem o que o pecado representa para Deus, né? O tipo de morte que Jesus teve que passar e qual era o verdadeiro valor, né? Ou qual é o verdadeiro valor que nós temos. E Jesus teve que pagar para ter de novo a nossa amizade, né? A reconciliação, a reaproximação que a morte trouxe, não é isso? Eu vou te perguntar isso, segura, deixa o pessoal continuar assistindo, porque em uma das lives eu perguntei a você assim, Davi, realmente, devido aos pecados e tudo, alguma parte eu tinha lido que o reino pertencia a Satanás, né? Até reconciliação com Deus. Né? Então, vou pedir para você, se puder, né? Dar uma segurada aí, para a gente observar se realmente houve essa reconciliação e se hoje o reino está entregue novamente na mão de quem sempre foi o rei, sempre quem foi o Senhor. Né? Mas dando uma pincelada sobre a morte, Davi, falávamos na live passada sobre um pouquinho que ele já tinha informado os discípulos, né, para se prepararem, que viria momentos ruins. Falamos um pouquinho da Santa Ceia, né? Falamos que não existe realmente um lugar igual imaginamos, né? Existe um desenho, mas não existe um lugar citado na Bíblia, mas sabia que os mais próximos a Jesus estavam ao seu lado. E ele também, já na Santa Ceia, ele meio que manifesta que provavelmente seria Judas que o trairia. Seria mais ou menos isso, né? Aí paramos quando Judas o trai, né? Você me corrige se eu estiver errado. Judas o trai, eles chegam para ele chega para os soldados romanos em troca de poucas moedas, entrega Jesus e fala que daria um beijo no rosto do traidor. Foi mais ou menos isso que finalizamos a outra? Foi por aí. Jesus lá no Getsemane, recebendo um beijo do traidor e sendo revelado como aquele que deveria ser preso. E aí nós comentamos na live passada que, uma vez preso, já no finalzinho da madrugada, né, no início do dia daquela sexta-feira, ele é levado para a casa de um homem chamado Anás, que era o vamos dizer assim, sumo sacerdote. Depois ele foi levado para a casa de Caifás, que era o sacerdote atual. Depois foi levado para o pretório para falar com Pilatos. Depois para o palácio para falar com Herodes. Depois volta para Pilatos. Isso e assim, tudo porque ninguém concordava, né? Porque eles não conseguiam ou achar a acusação, ou se ausentavam. Não, isso aí não é minha jurisdição, eu não quero tratar desse caso. Enfim, a grande verdade é que o povo queria acusar Jesus, estava acusando Jesus de blasfêmia, não reconhecia a messianidade de Cristo, de Jesus, e então essa foi a causa, né? Agora, só abrindo um parênteses aqui para a nossa reflexão prática de vida, nós precisamos entender que aquela história de terceirizar a responsabilidade, né? Então nós Estamos hoje, inclusive.
daqui a pouquinho, daqui a algumas semanas, vai chegar a Páscoa, né? E com a Páscoa, nós vamos assistir filmes, vão aparecer imagens de Jesus crucificado, e nós podemos cair no falso entendimento em achar assim, poxa, mas o povo judeu não reconheceu Jesus e por isso ele foi morto. Ah, mas os romanos, as autoridades romanas crucificaram Jesus, poxa, coitado de Jesus, não era para ser assim. Não, isso é uma falsa impressão nossa. Na verdade, quem crucificou Jesus fui eu, foi você, fomos nós, porque Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. Então, a responsabilidade da crucificação de Jesus não Nossa, é unicamente dos judeus, dos romanos, mas de todo pecador. Concorda? concordo plenamente. Eu até ia te fazer Exatamente. pergunta, assim. Existiam muitos seguidores de Jesus, tá? Fala em multidões, né? Multidões que seguiam Jesus, né? Na época de vida humana. Fora isso, também tinha os discípulos e tinha também pessoas de outros países, como falamos já da Pérsia e tudo, que também acreditavam no messianismo de Jesus. Porque mesmo essas pessoas, obviamente as outras que não acreditavam, a gente não consegue entender hoje com o passado da história, né? Ou seja, já sabendo o final, mas conseguimos entender na época, né? Eles acreditavam que era um falso profeta e uma blasfêmia. Mas porque mesmo esses seguidores, sabe, essas pessoas que acreditavam em Jesus Cristo, ainda assim apoiaram pela crucificação. Então, quem era de fato seguidor de Jesus, convertido, né, pelo poder do Evangelho, essas Uhum. pessoas não pediram a crucificação de Jesus, mas também não impediram, Entendi. entendeu? Não Porque eles poderiam. participaram, Isso. mas não lutaram contra de alguma forma, Sim, porque entendeu? eles poderiam simplesmente ter falado: não, não crucifique, ele não tem pecado suficiente. Enfim. E É, porque separamos sobre a morte três capítulos, né? Que não precisamos falar do capítulo todo, vou deixar com você. Eu não sei se você chegou a ver, porque eu te mandei junto com o roteiro, ou se você concorda. Mas Mateus, no capítulo 27, versículo 50, ele fala: Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu-se ao Espírito. Ou seja, ele, ele já sabia que realmente teria que viver aquele sofrimento quando ele conversa, né? Se eu não estou enganado, com Deus, perguntando se realmente haveria de ser feito. Separei Marcos também, capítulo 15, versículo 37. Jesus clamando na grande voz expirou, ou seja, também perguntando a mesma coisa. E Lucas fala mais um pouco, capítulo 23, versículo 46, e clamando Jesus em grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, que eu acho que talvez seja o momento assim mais triste, mas mais feliz, né, da história, pelo menos que eu já li até hoje. E havendo dito isso, expirou e faleceu. E do que você acha sobre todo o sofrimento que foi passado? Porque, por exemplo, a cruz, pelo que eu li, a maioria não precisava carregar a cruz, até mesmo porque não aguentava. Não sei se era isso mesmo ou não. Jesus teve que carregar a cruz em todo momento, né? Isso está na Bíblia, não precisa está? de ajuda, né? Precisando de ajuda, sim. Mas sim, ele teve que fazer todo esse sacrifício. Se eu não me engano, Jesus, antes da crucificação, ele teve que passar por um jejum, enfim, ele teve que passar por alguns sofrimentos também durante o período de prisão. A gente até coloca no roteiro, eu vou poder ler melhor para você. E, e depois disso, além de tudo isso, o que eu li sobre Judas, que deu um beijo no rosto de Jesus, que
Jesus permaneceu essa fidelidade com Judas porque ele acreditava que o ser humano, que a amizade, que a salvação seria mais importante, por exemplo, do que... Porque ele poderia ter falado com os discípulos antes, né? Ontem a Stephanie lembrou de um episódio bastante interessante que a gente leu, onde, se eu não me engano, é João e Tiago, tem uma multidão e Jesus está clamando, está falando e tudo. E João e Tiago, não tenho certeza, depois a Stephanie pode corrigir. João e Tiago falam assim: Jesus, ninguém está prestando atenção na gente, vamos jogar uma labareda de fogo em todo mundo aí e ver o que acontece. Assim, obviamente que é uma forma literária, que contrária de demonstrar, né, que Jesus, e eu falo isso não da Bíblia, de literatura mesmo, de um filme relatando o episódio, é uma forma de Jesus mostrar também que havia compaixão, né, e ele queria passar a mensagem realmente para quem queria ouvir ele, né? E obviamente estamos aqui para tentar expandir o reino, expandir a palavra, mas só nos ouvirá realmente aqueles que quiserem sentir e receber a palavra. Isso. Então, vamos falar um pouquinho sobre a parte final e depois a gente entra nos textos que você citou. A gente... Jesus certa vez falou assim em João capítulo 6: ninguém vem a mim... Olha o que Jesus falou: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Olha que tremendo. E aí nós estamos falando a respeito do Pai, do Filho e, implicitamente, do Espírito Santo. Que o Espírito Santo é o que convence o homem, né, do pecado, da justiça, do juízo. Então Jesus está falando: ninguém vai até ele enviado pelo Pai se o Espírito Santo não conduzir. Então é uma obra da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, que essa obra vai concorrer para a salvação de todo pecador, de toda a humanidade. Então, existe esse mistério, né? Existem pessoas, existem momentos na vida de uma pessoa em que nós iremos falar a respeito de Cristo, iremos falar de novo, e de novo, de novo, e parece que a pessoa não está ouvindo, não está prestando atenção, entrou por um ouvido, saiu pelo outro. A palavra não frutificou, né? Não gerou nada nela, mas em algum momento parece que a ficha cai e ela desperta e ela é tocada pela palavra. Então, nosso papel é, sendo ouvido ou não, continuar anunciando Jesus Cristo crucificado, ressurreto ao terceiro dia, e a continuidade da obra é do Espírito Santo. Amém. Amém? E os textos que você falou, você citou, assim, tremendo. Você citou o momento final, né? O momento final de Jesus na cruz, em Mateus, em Marcos e em Lucas. Em João, lá no capítulo 19, também é interessante que ele vai falar assim, pouco antes de morrer. Ele vai dizer assim, lá em João 19, versículo de número 30, ele vai falar assim: está consumado. Ou seja, a obra que eu vim realizar está concluída. Sim. E aí ele entrega o seu espírito nas mãos do Senhor, do Pai, e aí ele morre. E aí, com a sua morte, de fato, a obra estava consumada. Essa palavra está consumada é interessante, que a palavra grega tem uma música até que é cantada, né? É a palavra tetelestai. E ela tem essa conotação mesmo, quase que jurídica, né? Falar está findado, foi concluído, né? Terminado. Então, tudo que o ser humano precisava receber de Jesus concluiu-se na cruz. O que passar disso, né, é um bônus que Deus nos dá, né? Nós corremos atrás de vitórias, de bênçãos, de muitas coisas, mas o que de fato nós precisamos foi realizado na cruz do Calvário. Isso é tremendo, né? É lindo isso. Demais. Vivendo com propósito, né? Ele consumou o propósito dele. Né? Sim. E assim, só pode ditar propósito para a nossa vida
aquele que já definiu o final das coisas, certo? Ontem eu ouvi sobre isso na igreja, foi até o Thiago Brunet. Você conhece o Thiago Brunet, né? Conheço. Foi até o Thiago Brunet que falou que em uma conversa com Deus, enfim, e ele, em comparação, ele citou os roteiristas de Hollywood. Ele, quando foi visitar, não sei se já ouviu essa história, já ouviu essa história? Não. Quando ele foi visitar Hollywood, os cenários, enfim, tudo, quem organizava o cenário, limpava e tudo, falou assim: o senhor sabia que os roteiros mais famosos, ou a maioria dos roteiros, são escritos do final para o início? Aí ele falou: não. Por quê? Porque se você não souber o que vai acontecer no final, você não vai saber como que esse enredo se dará do início, do meio, né, das complementações. E foi exatamente isso que ele na hora sentiu de Deus, porque Deus já sabe o nosso final, né? E por isso que depois ele vem complementando a nossa vida, obviamente, quando damos essa oportunidade para ele, né? Porque ele está sempre querendo, sempre presente, mas que Deus vem fazendo o início, o enredo, complemento, sofrimentos. E ele também fala, no momento, às vezes, você está mais sofrendo, no momento que fecham várias portas, é o momento que Deus separou para você, que você vai obter algo que você nunca imaginou, que você imaginava ser impossível. Né? Então, Deus já sabe o final da sua história. Sim. Né? O caminhar dela, isso nós com livre-arbítrio vamos construindo também, mas no caminho dele, deixando na mão dele, ele vai nos seguindo. Né? Essa é a resposta daquela questão que você reparou lá em Gênesis capítulo 1. Poxa, Deus ficou tão feliz com tudo que criou, com o homem, mas ele sabia que o homem ia pecar, né? Mas só fica feliz, né? Verdadeiramente, com um erro que acontece, sabendo o final da história, né? Então Deus sabe o final, por isso ele entendeu que valeria a pena criar o homem, sabendo que o homem iria cair. Em Apocalipse 13, versículo 8, o texto vai dizer que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Jesus Cristo foi morto desde a fundação do mundo. Porque ele já sabia o final. Né? O ato em si da morte, é claro, foi no meio da história, né? Foi ali naquele momento, o homem morrendo, né? Naquela tarde. Mas o projeto foi concretizado, foi definido, né? Antes da criação do mundo ou durante a criação do mundo. Interessante isso, né? Deus sabe. Então vale a pena continuar, vale a pena investir em Cristo, porque Ele já fez tudo por nós. Certo? Aquilo que a gente sempre repete sobre o caminho, né? O caminho dando certo ou errado, a gente tendo tristezas, ou alegrias, ou felicidade, o importante é seguir o caminho com Deus. Seguir o caminho com Deus quando está tudo dando certo é muito fácil, é muito bom, né? Mas seguir o caminho quando as coisas dão errado também é o que devemos fazer, porque no caminho dele nunca dará errado. Né? E para a gente finalizar essa parte da morte, Davi, para você dar uma pincelada, explica para a gente um pouquinho. Eu falei um pouquinho mais ou menos o que eu já li, o que eu já ouvi e tudo, mas só dá essa pincelada dos últimos dias, dos últimos momentos. Dos últimos dias já falamos, né? Dos últimos momentos, né? Tio Adalbino mandando um abraço para vocês. Sua bênção, tio Adalbino. Espero que Deus esteja melhor. Grande abraço. E que tá cheio de Deus, eu tenho certeza disso. E Lele, um beijo. Estão ouvindo os dois estão ouvindo. A Lele e o tio Adalbino aí. Um beijo para os dois. E a paz, né? A paz e a bênção para ambos. Alessandra é nosso primo, o Adalbino não é meu tio de sangue, assim, mas ele é esposo
da minha tia, né? Mas também considerado. Então, um beijo e amém. Irmão E do Davi, meu você pai. daria uma Saudade. pincelada aí sobre. Pode falar primeiro, manda mensagem para eles primeiro aí. Então, saudade de todos, Alessandra, tio Dalbino, tia Valque, tia Lins, todos. Tia Maricele, um beijo. Vamos marcar para nos encontrar. Exato. Tio do coração, exatamente. A É. Jaque também está na live. Né? Um beijo Então, também. Tempo que eu não vejo a Jaque. Oi? dando uma pincelada aí Fala aí. no que você comentou, Falei. o dia havia amanhecido naquela sexta-feira. Jesus havia sido entregue nas mãos dos guardas dos judeus e soldados romanos. E aí, como nós falamos, ele passa por alguns julgamentos humanos e ele foi condenado em praticamente todos eles, né? Ele passou por uma condenação ou um julgamento religioso. Ele foi até Anás, Caifás, Pilatos, Herodes, volta para Pilatos, e por fim o povo decreta, não, crucifica Jesus, solta Barrabás. Pilatos dá a sentença, lava as suas mãos, né, como se, não, eu estou isento de responsabilidades, mas a palavra foi dele. E tudo isso acontece aproximadamente em 3 horas, mais ou menos. O dia raiando, Mais. por volta aí das 6 horas da manhã, e Jesus foi crucificado, segundo Marcos fala, Marcos capítulo 15, 9 horas da manhã. Então, crucificado às 9 da manhã, meio-dia, Marcos vai dizer que houve trevas sobre a terra. Então, escuridão, nuvem, Caíram né? pedras, né? O tempo fechou, né? Vamos dizer Parece assim. que eles não conseguiram, inclusive, ficar ali, né, Davi? Pelo menos o que eu li foi que os soldados geralmente ficavam ali e tal, tiravam a cruz, tudo. Mas naquele momento, nem a multidão que estava ali, nem os soldados conseguiram ficar ali, né? Pelo relato, né? A Bíblia não cita esse detalhe. Sim. A Bíblia não, mas a Bíblia vai dizer claramente que houve trevas da hora sexta até a hora nona, segundo Marcos capítulo 15. E aí Jesus ele foi crucificado na hora terceira, que equivale a 9 horas da manhã para a gente, e ele morre na hora nona, ou seja, Jesus ficou crucificado por 6 horas, ficou preso na cruz 6 horas, e morre, paga, né, como nós falamos, declara que está consumado, paga o nosso preço, e o que seria um final, né, trágico, uma morte inesperada, né, para nós se tornou em grande alegria, porque era necessário a morte do Cordeiro, a morte de Cristo para a nossa salvação. Perfeito. E Eu consigo, gente... eu consigo, eu consigo em 3 minutos falar um pouquinho sobre qual a necessidade de Jesus morrer para pagar o nosso preço. Você deve, meu irmão. Você é dono do programa. Você manda em tudo aí. Que isso. E é porque nós podemos pensar assim, poxa, mas Deus criou lá em Gênesis 1, que você conhece tudo agora, né? Gênesis 1, Deus cria todas as coisas com a sua palavra. Deus forma depois o homem, né? Deus não poderia dar uma palavra só e falar seja salvo, né? Alguma coisa do tipo, né? Enfim, o caminho está preparado com uma palavra ou realizar uma obra. Por que a morte? É interessante. E aí, nós temos aqui uma lei, né, em Levítico, lá no Novo Testamento, no Antigo Testamento, no capítulo 25, a partir do versículo 39, vai falar sobre leis a favor dos escravos. E aí o texto vai dizer assim, se um estrangeiro, alguém de outro país, vier morar na sua terra, e você que é da terra, se vender a esse estrangeiro como escravo, porque ele enriqueceu,
você vai conseguir ser liberto de 3 formas. Pode deixar de ser escravo por 3 formas. Então, entendeu até aí o que eu estou falando? Entendi. Existe um homem no país, vem um estrangeiro, esse estrangeiro enriquece, E um e esse homem... americano no Brasil, Isso. Aí o aí brasileiro ele enriquece no vende Brasil como... devido às riquezas do Brasil, devido ao emprego que ele arruma, e ele pode ser vendido como escravo. Aí você ia falar, é isso, né? É isso. Você ia falar devido a 3 formas. Eu só não consegui ouvir direito o livro. É Levis que você falou? Levítico, Levítico. terceiro livro do Antigo Tá, Testamento, capítulo 25, tá bom. a partir do É, versículo 39. perfeito. Perfeito. Acho que a gente Então, também já conseguiu simplificar para a galera aí, pessoal que ouviu. sim, sim. Aí existiam 3 formas desse brasileiro, né, contextualizando, se tornar livre novamente. Primeiro, se ele conseguisse pagar um determinado valor para esse homem que seria o seu senhor. Então, a primeira forma, pagando um valor. Comprando Segunda, mesmo, com dinheiro. é. Uhum. O que era muito difícil, né? Porque se ele era escravo, então, se ele se vendeu como Sim. escravo, ele vai conseguir dinheiro, enfim. A segunda forma era esperando passar um determinado tempo imenso e aí sim ele teria cumprido esse tempo de serviço, que era chamado aqui de ano do jubileu, e após essa quantidade de anos ele seria livre. Segunda Sim. forma. E a terceira forma era se ele tivesse algum parente, algum irmão que não fosse escravo e ele poderia pagar o preço para a liberdade desse brasileiro, vamos dizer assim. Então, Então, que ou, eu quero... ou ele pagava com dinheiro, ou era a lei do capião, né? Não sei se existe essa lei ainda, mas a lei por tempo, né? Uhum. De casa, ou no final, se ele conseguisse a cidadania por algum familiar próximo, é isso? Sim, sim. Basicamente isso. E Levando para o aí, mundo atual. Né? levando agora para a questão espiritual, Sim. então, Deus cria o homem, e aí nós estamos falando ali de Adão e Eva, coloca esse casal no paraíso, no Éden, e aí vem alguém de fora e Adão e Eva, eles se colocam como escravos dessa pessoa que veio de fora. Eles vendem a sua liberdade. Esse alguém que vem de fora é o próprio inimigo, é o Sim. próprio Satanás. Sim. Entendeu? E E foi aí, Satanás que enganou Adão e Eva? Ou foi Adão e Eva que não resistiu? Quer dizer, obviamente que uma coisa está relacionada à outra, mas você vai entender minha pergunta. Foi Satanás que propositalmente foi enganar Adão e Eva, falou: eu tenho que enganar para ele ir lá e comer o fruto proibido? Ou foi Adão e Eva que se sentiram tentados pela soberba, pela idolatria de querer ser igual a Deus? Existe alguma resposta do tipo? então, Satanás é o responsável pela tentação. Tá. Ele ofereceu algo, mas a culpa pelo pecado, pelo erro, foi de Eva e depois de Do Adão, né? fruto, do fruto. Eva foi tentada, foi enganada por Satanás. Adão não. Adão simplesmente pegou, Eva pega do fruto e dá para Adão, tá? Então, esse estrangeiro que vem é uma figura de Satanás. Tá. O morador da terra que se vendeu como escravo, uma figura de toda a humanidade, em Adão e Eva. Entendi. E aí existiam 3 formas de liberdade. Uma, a humanidade se auto-salvando, ou seja, dando um dinheiro, pagando, comprando a sua liberdade. E nós sabemos que isso é impossível, o homem por si só não consegue se salvar. Se Nem com perdão dos pecados, se toda a humanidade pedisse perdão a Deus dos pecados.
Não seria uma forma Então, de se salvarem? nessa comparação, quem é o Senhor de toda a humanidade? Deus. Não. A Não. humanidade Ah, tá, entendi, porque não era de Deus, não era, entendi. É porque é como se já a pertencia a humanidade. Satanás após o pecado, entendi. Tanto que a Bíblia vai falar que o mundo jaz no maligno, Verdade, né? entendi. Então, quem poderia perdoar e dar liberdade era o próprio inimigo. Só que o inimigo não vai fazer isso, né? Uhum. É. Então, o homem não pode se Ah, auto-salvar. era impossível. Uhum. Perfeito. A segunda forma era esperar um tempo até chegar o ano do jubileu lá e ele seria liberto. Só que a morte, a morte nos impede de atingir esse tempo. Tá. Então, as duas primeiras opções não são válidas, não são alcançáveis, né? E a terceira opção seria um irmão, um parente, né, que tivesse condições, que não fosse escravo, pudesse pagar o nosso preço e comprar a nossa liberdade, a nossa redenção. E E essa foi a forma que seria Deus fez. isso. Só poderia ser Jesus Cristo, né? Porque Então, qualquer outro poderia ser humano seria impossível. qualquer outro ser humano nascido da relação de homem e mulher seria escravo também, Uhum. né? Porque filho de escravo é escravo também. Então Uhum. Jesus ele assume a forma humana não através da relação de um homem com uma mulher, mas ele é transferido do céu pelo Espírito Santo até o ventre de Maria, né? Lucas capítulo 1, nós até citamos em lives passadas Sim. que o texto diz que o Espírito Santo descerá sobre Maria e o poder do Altíssimo envolveria Maria com a sua sombra, e isso foi essa transferência, né? Jesus colocado de forma tremenda assim no ventre de Maria. Então Jesus ele se torna um irmão de toda a humanidade, carne e osso, não Uhum. escravo do pecado. Perfeito. Perfeito. E aí ele poderia sim pagar o preço da humanidade. E o preço tinha a ver com o derramamento de sangue. O casal no Éden, quando pecou, eles estavam nus e o pecado trouxe a vergonha, né? Pela E o que Deus nudez. fez? Deus mata um animal, derrama o sangue do animal e tira as vestes, a pele do animal, né? E faz vestes para o ser humano cobrir a vergonha. Então, esse é um princípio espiritual. Sim, Para que a vergonha do pecado seja coberta, é preciso haver derramamento de sangue. perfeito. E esse Stephanie perguntou algo que eu tenho dúvidas também. É uma dúvida muito, assim, frequente, inclusive. Assim, acho que minha mãe tem também. Minha mãe já me perguntou isso algumas vezes. É, falar nisso, a Alessandra mandou um beijo para minha mãe. E hoje é aniversário do Felipe, nosso primo também, Ah, filho dela. meu Parabéns, primo, Felipe. Deus abençoe. Só para anunciar o pessoal, boa tarde, Arabial, Leandra, Carlos, Raquel, Kindley, Tita Barreto. Aí você vai falar de Titinha Saudades. Ah, é a Tita, eu conheço a Tita. Beijo, Tita. E a Lindsay Duarte. A Stephanie pergunta, Davi, que é uma dúvida minha também. Ela pergunta se o Pai, o Filho e o Espírito Santo são as mesmas pessoas, sendo que em todo momento nós estamos separando Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, né? São a mesma pessoa ou depois que Jesus perdeu a face humana viraram a mesma pessoa? E para finalizar a pergunta, ou se no céu existem a figura de Deus, Jesus Cristo e do Espírito Santo. Então, não são a mesma pessoa, Sim. mas são o mesmo Deus. Esse é o Ah, conceito de trindade. Três pessoas diferentes que, numa comunhão, né, indivisível, inseparável, né, inquebrável, formam Deus. Então, quem é Deus? É a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo, juntas numa relação perfeita. Não são três deuses e não
é uma pessoa só. São três pessoas que formam um Deus, tá? O único Deus. Então, quando Entendeu? chegarmos no céu, nós vamos encontrar Deus, vamos encontrar Jesus Cristo e vamos encontrar o Espírito Santo. Para ser mais incisivo, assim. Sim. Eu só não sei te dizer como nós veremos, por exemplo, o Espírito Santo, né? Sim. Porque eu não sei se... Pode falar. Porque a Bíblia, ela, no Antigo Testamento, ela mostra o Pai, de certa forma, com algum tipo de imagem, né? Enfim, Daniel e próprio João em Apocalipse, eles contemplam, eles viram lá alguém assentado no trono, esse alguém era o Pai, e eles também contemplam o próprio Cristo. Estevão, sendo apedrejado, viu Cristo. Agora, Daniel não, né? No livro de Daniel, na fornalha, Nabucodonosor vê o filho, né? Alguém que se parecia com o filho dos deuses. Né? Então, esse é o que na teologia nós chamamos de teofania. São aparições de Jesus antes da sua encarnação, né? do seu nascimento. Então, é o Filho aparecendo no Antigo Testamento antes de tomar o nome de Jesus nascendo, né, de Maria. Perfeito. Mas é isso aí, Trindade é isso aí. São três pessoas e um Deus somente. Perfeito. Um mistério. Ontem eu vi uma declaração... Perfeito. Não sei se respondeu a Stephanie, mas eu imaginava isso. Né? A gente sempre fala Deus, 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 e na verdade os três formando um Deus só, né? A Trindade formando Tem uma Deus imagem, deixa eu tentar mostrar aqui, tem uma imagem bem interessante que explica um pouco sobre isso. Eu vou tentar mostrar aqui, vou virar a câmera, ver se vocês vão conseguir visualizar. Sim. Olha que interessante. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas o Pai não é o Espírito Santo, que não é o Filho, que não é o Pai. Perfeito. Essa única forma Deus. A minha dúvida, Davi, era porque senão não faria sentido, por exemplo, Deus vai mandar Jesus na Terra, que vai ser o Cordeiro vivo para morrer por nós, mas Jesus é o próprio Deus. Né? Então, por isso que eu acho que... Então, Jesus, ele é Deus. No final das contas, Os três são Deus, pelo que eu entendi. Os três formam um Deus só. Isso. Aí, no final das contas, Deus, ele projetou o meio da salvação. Deus, ele se fez homem para salvar a humanidade, né? Sendo homem, morre na cruz, e essa oferta de sangue satisfaz, né, os requisitos da lei, e Deus, que nasceu, que projetou, que morreu, ele também aceita essa oferta e perdoa a humanidade. São obras de Deus através de pessoas diferentes. O Pai aparecendo no Antigo Testamento, o Filho consumando a obra da redenção e o Espírito Santo no nosso tempo, agindo no nosso coração, falando conosco, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Entendeu, Stephanie? Ou ainda... Obrigado. Nada. A gente tem que abrir a câmera aí, né? Para eu conversar conosco, mas já tem vergonha. Podemos ir para a ressurreição? Vamos. Eu separei 3 aqui também, não sei o que você achou. 3 menções bíblicas. Mateus capítulo 28, né, versículos 5 a 6. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui porque já ressuscitou.
como havia dito, vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Né? E Marcos, capítulo 16, versículo 6, porém ele lhes disse, não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno. Foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. E no nosso roteiro fala que as mulheres foram primeiras a saber, né? Justamente com esse texto aí de Mateus, falando com as mulheres, né? Um anjo fala com as mulheres, onde elas vão até Jesus, né? Até hoje Jesus tinha sido sepultado, e lá eles encontram tudo vazio, só encontram as roupas, e elas falam que Jesus ressuscitou. É mais ou menos isso? Exatamente. As mulheres estavam cumprindo com tipo um ritual de sepultamento, né? Chorando ainda pela morte de Jesus, levando especiarias, enfim, para perfumar o corpo. E aí elas se deparam lá com os anjos, se deparam com o túmulo aberto, e elas ficam assim perplexas. Mais uma vez, não entenderam, né? Jesus tinha falado, mas elas não entenderam. Os discípulos também não entenderam. E Jesus vai aparecer a Maria Madalena. E Maria Madalena foi a que vivia... Eu não sei se pode falar mais prostituição, né? Acabei de falar. Mas que vivia da... É ela, não? Então, muito se fala a respeito de Maria Madalena como prostituta, né? Já que você falou, eu falei também. Então, porque existe muito outro se fala, nome, né? mas... Acho que peraí, eu vou lembrar o nome, profissional do sexo. Então, mas a Bíblia não diz claramente que ela era essa profissional. A Bíblia só vai dizer que ela era uma pessoa que era possuída por espíritos malignos, Jesus liberta, mas não conta mais detalhes. Então, mas era ela sim, foi ela. Sim. E elas foram para o ritual, não encontraram o corpo de Jesus, né? Como você mesmo falou, ele foi modificado, e até mesmo que ele só ressuscitaria após o terceiro dia. Encontraram apenas roupas e o local vazio, onde todos se espantaram, e elas saíram já anunciando, né, sobre a ressuscitação, que era real. Né? Exatamente. Real. E aí Jesus aparece para Maria Madalena. Maria Madalena vai anunciar o que aconteceu. E aí os discípulos correm para ver João, Pedro. E no final, eles todos, né, tiveram encontros com Jesus. Jesus começa a aparecer para esses discípulos e dando provas incontestáveis da sua ressurreição. Perfeito. Vou citar aqui primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, enquanto os irmãos abrem aí, eu vou só fazer uma referência aqui, interessante, ao manto que Jesus usou, né, para cobrir o seu rosto, enfim, que é conhecido como Santo Sudário. Isso, que até pouco tempo acreditava-se que estava estava lá com o Papa lá estava com o Papa lá no Coliseu lá, não, Coliseu não. Qual o nome do negócio, Davi, que saiu da cabeça? Estava com o Papa lá no Vaticano. No Vaticano, perdão. Então, o Santo Sudário era o real que estava lá com o Papa no Vaticano. A própria Igreja Católica, ela não reconhece como sendo o manto que cobriu Jesus na sua morte. Enfim. Ela reconheceu que não é, inclusive. Foi investigado, não sei se você viu isso, reconheceu que não é. Que o sangue que estava presente era um sangue de animais, provavelmente suínos. Não sei se você chegou a ver essa matéria ou não. Isso
Isso daí é Não, sobre sangue de animais, não entrei nesse detalhe, não, mas eu isso. sei que a Igreja Católica não reconhece isso como esse pano, né, como Sim. original. Mas o interessante dessa história toda é que o texto bíblico, lá em João 19, vai dizer que Jesus, ele cobriu, né, ele estava enfaixado, aí ele ressuscita, e quando os discípulos chegam ao sepulcro vazio, estava lá o pano dobrado. Uhum. E aí, no judaísmo, isso teria um significado interessante. Conta-se que quando um senhor estava à mesa, almoçando, enfim, fazendo a refeição, se ele pegasse o guardanapo, né, o pano lá para se Sim. limpar, e se ele dobrasse esse pano, deixasse a mesa e levantasse, era um sinal de que ele voltaria, ou seja, não tira a mesa, não retire a comida que eu vou voltar. Se ele limpasse tudo, né, as mãos, a boca, e deixasse o pano todo embolado e saísse, era um sinal para quem servia esse senhor, ele terminou, pode levar tudo, pode tirar a mesa. E aí especula-se que encontraram lá o pano dobrado e seria um sinal de Jesus dizendo: eu voltarei. Vocês não estão me encontrando agora, mas calma, eu voltarei. Então Com os especula-se discípulos esse combinado. Seria isso. foi. Foi com os discípulos esse combinado. É, assim, a Bíblia não fala isso, mas Sim, mas diz que estava lá o lençol estava à parte, e aí entende-se que esse à parte seria dobrado como um sinal de que Jesus voltaria. E essa é uma promessa das principais da fé no cristianismo, né? A volta de Jesus, culminando no cumprimento das promessas, enfim, julgamento final, novo céu e nova terra. Sim. Interessante. Mas aí eu quero ler 1 Coríntios 15, a partir do versículo 1, que diz assim, Paulo falando: Irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, pelo evangelho. Se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Aí Paulo vai dizer o que ele pregou. Ele fala assim, ó, no versículo 3. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, a Pedro, né? E depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Então, o que Paulo está falando aqui é que o evangelho anunciado, que fala sobre a morte, sepultamento, ressurreição de Jesus, foi atestado pelas Escrituras e foi atestado por mais de 500 irmãos e muitos dos quais ainda viviam naquela época. Ou seja, você está com dúvida da ressurreição? Vai perguntar àquelas pessoas que contemplaram, testemunhas, né? Vivas, verdadeiras. Então Jesus ressuscitou. E se não houvesse ressuscitado, conforme fala lá no versículo 19, a nossa esperança em Cristo, se fosse resumida somente a essa vida, a bens materiais, nós seríamos os mais infelizes dos homens. Sim. Então, nossa esperança vai muito além do que simplesmente para essa vida, para conquistas materiais que Deus preparou para nós. Com a morte e ressurreição de Cristo, é a reconciliação e o acesso ao reino por toda a eternidade. Glória a Deus por isso. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém? Isso é perfeito, né? Isso é magnífico, assim, é mais ou menos o que você falou. Se não acreditássemos em que existia uma vida fora daqui, a vida seria muito rasa, muito vazia e cada um faria o que quisesse, na verdade, né? Cada um ia aproveitar a inteligência humana para praticar o pior possível, né? O uso de drogas,
ilícitas, de má fé, já ocorre hoje, né? Com tudo isso que nós estamos falando, né? E no primeiro capítulo, no primeiro episódio, inclusive, a gente falou sobre isso, né? Senão a vida não teria sentido nenhum caso não acreditássemos na vida eterna, né? E só uma coisa que eu ouvi ontem, existe um cantor, e desculpa, eu esqueci o nome dele, eu acho que você vai saber, ele possui a maurose de infância, ou seja, ele perdeu a visão dos 2 olhos de infância. Você lembra do nome dele? Cláudio. É o Cleiton? Acho que é Cláudio. Cleiton. O Cleiton. E ele fala, vocês acham que eu sou infeliz? Vocês acham que eu sou prejudicado por não saber como são as cores, por não saber como é um carro, por não saber isso, por não saber aquilo? Eu sei que quando eu estiver à face com Deus, a primeira coisa que eu vou olhar ou contemplar ao abrir os olhos será Deus. Né? Amém. Isso e se você olhar por esse lado, é magnífico. A primeira coisa que ele vai ver, né, poder ver, será Deus. Né? Sim, olha, imagina. A esperança do coração desse homem, né? Maravilhoso esse depoimento. Maravilhoso. Exato. E o encontro com Jesus na eternidade fala sobre isso. O homem vencendo com as suas próprias limitações. Sim. Seus próprios, né, problemas, deficiências. Nós seremos transformados para vivermos com o Senhor. E aí já não haverá mais morte, dor, choro. Estaremos vivendo a plenitude de vida com o Senhor. E nós reclamamos de tantas coisas, né? Amém. E nós reclamamos de tantas coisas. Esse homem, além de passar a palavra de Deus, além de passar o Evangelho, cantar, né? Receber o dom de cantar. Muitas pessoas ficariam tristes, eu não enxergo e tudo, não faria nada. Ele recebeu o dom de cantar e exerce esse dom. E, inclusive, eu fiquei sabendo que alguém aí recebeu o dom também de tocar. E estou aguardando hoje. O cavaco está longe aí. Será que hoje no final rola? Despedida da última série? Cavaco? Cavaco rola? Eu posso pegar ali e a gente tentar fazer alguma coisa. Eu só não canto. Eu só não canto. Podemos, a gente canta junto, eu ponho a música aqui. A gente canta junto. Porque a gente já está entrando na ascensão de Jesus, né? Na ascensão de Jesus, para começarmos, eu separei dois episódios, não sei se você concorda, mas separei Lucas, capítulo 24, versículo 51. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi levado ao céu. Ou seja, ele ressuscitou, apareceu, fez a aparição, livrou o nosso reino das mãos de Satanás, até onde eu sei, é uma pergunta que eu tenho para te fazer, inclusive, e fez a reconciliação com Deus perante a terra. E Atos, capítulo 1, né, versículo 9 ao 11, e quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentro de vós foi recebido, em cima no céu, há de vir assim, como para o céu o vistes ir. Ou seja, ele toma o reino do céu, toma o lugar que sempre foi dele, né? E Deus por amor ao ser humano, que lá em Gênesis 1 falamos, ele sacrifica o filho, ele sacrifica seu filho amado para salvar todos os seus outros filhos. E isso é de outra dimensão, né, Davi? João, no seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 12, ele vai dizer que
a todos quantos o receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E isso é importante falar, que tem um ditado aí no mundo que vai dizer, não, todo mundo é filho de Deus. Essa é uma verdade? É uma verdade na perspectiva de que Deus é o criador da humanidade. Se Deus é o criador, ele automaticamente é pai de todos. Seja o homem estando na casa do pai ou fora da casa do pai, como nós falamos do filho pródigo, né? Sim. Seja o homem reconhecendo essa paternidade divina ou não, nesse aspecto, por criação, todos são filhos de Deus. Porém, o pecado leva à morte. Sim. E se um filho morreu, olha, então, humanamente falando, já não existem leis e ligação terrena, né, entre pai e filho. Então, é preciso receber, reconhecer a Cristo, a sua obra na cruz, para que esse filho que estava morto no pecado, ele receba poder para se tornar filho de Deus novamente. Entendeu? Então é importante a gente frisar isso. Não, todo mundo é filho de Deus. Não, todo mundo é filho de Deus a partir do momento que reconhece Jesus Cristo como seu Senhor. E essa reconciliação é garantida. Certo? Caso aceite Deus. Isso. Olhando para a obra da cruz, o sangue de Jesus derramado, reconheça que é pecador e reconheça que precisa de um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo. Perfeito. Aí essa pessoa nasce de novo. Agora eu tenho uma pergunta para você, uma pergunta que eu ouvi um dia desse, assim, mas eu não sei nem se você pode responder, enfim, mas pelo menos você já ouviu falar alguma coisa, algo nesse sentido. Primeiro, aquela pessoa, por exemplo, existem pessoas que ainda seguem Moisés, existem culturas islâmicas, enfim, existem outras culturas que não seguem Jesus Cristo, não seguem Deus, não seguem a história exatamente como nós estamos narrando, ou acreditamos, ou falamos. E ainda assim, são pessoas boas, que praticam bens e praticam a lei de Deus. Mesmo sem nunca, às vezes, ter ouvido falar de Deus, ou não acreditar, ou sua cultura mesmo não o criou com essa intenção. Essas pessoas não farão arrependimento dos pecados, porque a cultura é diferente. Mas essas pessoas seriam salvas por Deus? Olha, só existe um caminho para chegar em Deus. Ok? Esse caminho, João capítulo 14, versículo 6, Jesus fala que ele é o próprio caminho. Tá. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus falando. Então, a resposta simples é: só existe um caminho, esse caminho é Jesus Cristo. Ponto. Tá bom, mas e quem nunca ouviu falar de Jesus? Exato. Faz o que com esse grupo aí, com essas pessoas? Condena automaticamente? Seria injusto? Seria... Como tratar esse assunto? Então, a minha opinião é: todos vão ouvir falar de Jesus. Seja por missionários pregando, indo lá em lugares, né, longínquos para anunciar Jesus Cristo, seja o próprio Deus anunciando, falando diretamente para essas pessoas. Nós temos, por exemplo, antes de Jesus, né, nós temos Deus falando com Abraão diretamente. Então, Deus forma um povo a partir de Abraão. Quem falou com Abraão? Quem pregou para Abraão? Quem convidou Abraão? Qual o nome da pessoa que fez isso? Foi o próprio Deus. Então, eu penso que, para que a justiça de Deus seja satisfeita, né, ele envia pessoas para anunciar Jesus Cristo, como nós, por exemplo, pregamos, ou ele mesmo dá um jeito lá de anunciar diretamente a por exemplo, uma tribo indígena que viveu antes do Brasil, lá no ser, vamos dizer assim, descoberto, né? Quem pregou o evangelho para esse povo, né, tal. Então, eu creio que o próprio Deus se encarregou de fazer isso.
e de alguma forma essas pessoas serão julgadas e condenadas ou não, ou salvas, mantendo a justiça de Deus. Deixa eu ver se eu Que Deus entendi, ajude. então. Deixa eu ver se eu entendi, então. Não precisa chamar de Deus, não precisa chamar de Jesus Cristo. Mas, de alguma forma, um Senhor, ou seja, um bem maior, um Espírito, ou Deus, ou Jesus Cristo, falará ou arrumará um jeito de passar a mensagem para essas pessoas, como se falou das tribos indígenas, por exemplo, que nunca ouviram falar do nome em si, mas arrumará uma forma de passar a mensagem para essas pessoas, e essas pessoas saberão que existirá um Deus, que os pecados estão errados e que deverão se arrepender. Seria mais ou menos isso. Independente se a pessoa chama de Jesus Cristo, independente se a pessoa chama de Deus, se a pessoa chama de Espírito Santo. Seria mais ou menos isso. Não, no final não. No final não. Assim, há uma tribo indígena que adora o sol, que acha que o sol é um deus, por exemplo. Entendi. Aí ela... Estou falando porque aí infringe as regras de Deus, né? Porque amar a Deus sobre todas as coisas, né? Estou falando daqueles que seguem as regras de Deus. Então, aí Romanos capítulo 2 vai dizer que quem pratica as obras da lei, a lei de Deus, mesmo não conhecendo a lei, isso mostra que essas pessoas, no seu coração, elas de alguma forma entenderam quem é Deus, estão cumprindo com a vontade de Deus. Então, uma tribo indígena lá antiga, lá sem contato nenhum com o restante da humanidade, não ouviu falar de Jesus. Eu penso que, ou de alguma forma, Deus vai se revelar e pessoas ali aceitando essa revelação, elas vão largar as práticas idólatras que porventura possam ter, vão abandonar essas práticas e vão se render ao único Deus verdadeiro. Foi assim que aconteceu com Paulo, né? Paulo tinha a sua religião contrária a Jesus Cristo. Quem pregou para Paulo, né? E falou, e aí Paulo chegou, tudo bem, eu aceito essa mensagem. Ninguém, nenhum homem, né? Foi o próprio Cristo que pregou. Deus, inclusive, diretamente. Quem estava ao seu redor falou que não conseguia ver nada, né? Ele fica cego e eles têm que o guiar, não é isso? Sim, isso aí. Não sei se ficou muito claro, mas ficou perfeito, assim. Quem segue as regras de Deus, Deus se revelará em algum momento, né? Então, Jesus morre para o perdão dos nossos pecados, ressuscita para vencer a morte e nos garantir também a ressurreição, a transformação do nosso corpo. Ou seja, além de perdoados, nós temos agora o direito de continuar vivendo também com Cristo. E depois ele vai assunto aos céus, né? A Stephanie perguntou aqui, você acha que existem criaturas de Deus, filhos de Deus? Você pode esclarecer. Não, é porque é comum falar isso na igreja evangélica. Existem criaturas que são aquelas... Agora eu entendi. Existem criaturas formadas por Deus e filhos de Deus, né? Então, quem serve a Deus é um filho de Deus. Quem não serve, quem não vive para Deus é uma criatura de Deus. Entendi. No sentido de que Deus criou a humanidade. E é exatamente isso, né? Exatamente isso. Faz parte da criação de Deus, mas precisa reconhecer a paternidade de Deus através de Cristo. E complementando, né, para a gente chegar aí para a nossa conclusão, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas a minha pesquisa também, pelo que fala aqui, foi em Marcos, não foi o que nós lemos? Não, foi Atos. Fala em Atos é que após a ressurreição de Cristo, ele vai para os céus e a partir daí ele vai enviar o Espírito Santo para guiar os seguidores, para ensinar, para seguir o caminho de Deus. E isso é muito interessante, foi muito interessante para mim na pesquisa, porque estamos a todo momento
primeiro, né, sendo guiados, né, pelo Espírito Santo, aprendendo com o Espírito Santo, recebendo mensagens a todo momento, né? E realmente só não recebe essas mensagens, só não segue o caminho, só não acredita realmente quem não quer, né? E fora isso, Deus e Jesus Cristo, nesse complemento, ainda faz todo o nosso caminho até o final, né? Seria mais ou menos isso. Sim. Ó, em Romanos capítulo 8, o Espírito Santo nos auxilia nas nossas orações, nos ajuda nas nossas orações, porque não sabemos orar como convém. Em Romanos capítulo 12, o Espírito Santo é aquele que distribui dons espirituais para a igreja. Em Gálatas 5, que nós lemos muito semana passada, o Espírito Santo é aquele responsável pelo fruto gerado em nós. Então, o Espírito Santo, ele é a pessoa responsável por sustentar os cristãos hoje, né? Sustentar, manter, falar, dar dons espirituais, ajudar, enfim. O Espírito Santo é o cara, né? O Espírito Santo Uma é o linguagem. cara. Eu ia expressar exatamente o Espírito Santo é o cara, é aquele que faz nosso caminho, nos guia e nos dá toda a tranquilidade e sabedoria de continuar. Todo respeito, né? Com todo respeito, obviamente, né? Mas realmente é aquele que está do nosso lado a todo momento, né? É aquele que nós, quando nós estamos na areia, né? Existe uma parábola dessa, né? Nós estamos na areia, voltando do mar afogados, né? Só observam 2 pés caminhando, né? Não 4, né? Ou seja, nós estamos sendo carregados, né? Pelo Espírito Santo. Pelo contrário, não enxergam pés nenhum caminhando, né? Então estamos sendo carregados pelo Espírito Santo a todo momento. Né? E chegando à conclusão, né, meu irmão? Acho que falamos bastante, falamos tudo. Mas eu gostaria que você desse algum complemento, tem alguma coisa para citar sobre toda essa série que foi fantástica, magnífica. O Cavaco acho que não vai rolar hoje, que a caixinha está descarregada, eu pedi para a gente botar no playback. Mas vamos combinar que quinta que vem, a primeira coisa que a gente já vai fazer é a gente dar uma treinada antes, já é o cavaco. Combinado. A gente faz o cavaco no primeiro e faz o teclado no segundo, ou de repente no mesmo dia, você que escolhe. Vamos fazer assim? Vamos, a gente combina. A gente combina. E você, para finalizar, eu vou deixar nas suas mãos a conclusão aí sobre toda essa série que foi fantástica, magnífica. Que espero que tenha entrado no coração de todos aí cheio do Espírito Santo. Né? Amém. Deixa eu só fazer aqui uma errata. Eu citei aqui Romanos 12 como o Espírito Santo sendo aquele que distribui dons espirituais, mas é 1 Coríntios 12, tá? Falei aqui errado. Então, assim, só é possível vivermos no propósito de Deus, satisfeitos em Deus, se de fato nós entendermos quem foi Jesus Cristo e quais as aplicações práticas dessa relação com Cristo nós temos em nossa vida. Somente isso. Então nós estudamos sobre o nascimento, sobre o ministério terreno de Jesus, milagres, a mensagem que foi pregada e, por fim, sua morte, ressurreição e ascensão. Então, se pudéssemos resumir em uma palavra, Lutero ele vai dizer que o pequeno evangelho, né, um resumo da Bíblia estaria lá em João 3,16. E o texto vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Então, é a síntese da palavra de Deus, do Evangelho, né? O amor de Deus por alguém que não merece, um ser humano pecador, e Deus dando o primeiro passo em direção ao homem, enviando Jesus Cristo, proporcionando salvação
E o homem precisa corresponder a esse amor, aceitando, reconhecendo a Cristo e se tornando filho de Deus. A nossa oração, depois desses dias de estudo sobre a pessoa de Cristo, é para que entendamos de fato quem Jesus é e possamos viver para Jesus, viver verdadeiramente. Viver para Jesus significa dizer não para a nossa vontade, dizer não para esses impulsos errados, pecaminosos que nos afastam de Deus e ser liberto por Cristo para estarmos integrando o reino dos céus. Nós até separamos em outro momento, né? E hoje fez mais uma separação, você, Steph. Em outro momento, nós separamos entre crer, né? E viver com e por Jesus. Né? Crer desde lá de criança, muitas vezes somos batizados, sabemos que Jesus existe, falando Jesus existe, enfim. Mas quem vive com e por Jesus é totalmente diferente de apenas quem possui a crença, né? E hoje vocês também separaram sobre criaturas de Deus, ou seja, criaturas criadas por Deus e os filhos de Deus, que são aqueles que aceitam realmente o Evangelho e aceitam realmente o Espírito Santo, Deus e Jesus Cristo. Exatamente. Deus nos abençoe. Amém. Foi muito bom. Foi muito bom. É sempre muito bom estudar sobre a palavra e sobre Cristo, né, principalmente. E eu creio que Deus ele tem uma grande obra na vida dos participantes, na nossa vida, e depende de nós. Essa obra não é realizável pela nossa força, mas ela exige de nós esse reconhecimento, essa renúncia, né, em direção a Cristo. Amém. E vamos só citar, né, todos que estiveram conosco, todos que estão agora, vão assistir depois, todos que tiveram anteriormente, desde o início do Vivendo com Propósito, nesses 5 capítulos sobre Jesus Cristo, sobre o nosso capítulo sobre política relacionada à história e teologia, e sobre a nossa missão Carnaval, que foram 6 dias de Carnaval. Tivemos mais de 1000 pessoas que participaram, obviamente entraram e saíram em algum momento. Teve uma postagem nossa no Instagram, que acabei de receber a mensagem, já tiveram mais de 2000 visualizações. E isso, para a gente que está começando agora, é incrível. Então, agradecer a presença de todos, agradecer o coração de todos. Espero que nós tenhamos um pouquinho expandido realmente a palavra, o Evangelho, expandido esse reino, e que o Espírito Santo, da mesma forma que entra e entrou sempre no nosso coração, que também tem entrado no coração de vocês, né? Temos uma decisão antes de nós finalizarmos e orarmos. Temos uma decisão. Próximo personagem bíblico. Por mim, Paulo. Paulo? Fechado. Então, o próximo personagem bíblico, Paulo, vai ser a nossa nova série sobre Paulo, a partir da próxima quinta-feira, às 16h15. Paulo, fechado, que vamos tocar uma música no cavaquinho, quinta que vem, não vamos? No início. Vamos. Já vou botar o playback no jeito, pronto. Peço vocês continuem nos seguindo, compartilhando, expandindo a palavra, nos acompanhando. Quem não pode assistir ao vivo, que assista depois. Também teremos algumas lives especiais aí durante o caminho que já estamos projetando. Só lembrando que possuímos o nosso YouTube, Vivendo com Propósito, Vivendo com Propósito. Possuímos nosso Instagram, Vivendo com Propósito, que é @vivendo _com propósito Deus. Mas se você estiver vivendo com propósito, eu descobri hoje que eu não precisava ter falado isso tudo durante todos os dias. Se você estiver vivendo com propósito, você já encontra. O Instagram
do pastor Davi, @PR_David Cunha. Meu Instagram, @DrAlexanderSantiago. E meu youtuber também, Alexander Santiago. Então, pessoal, muito obrigado pela presença. Essa série finalizamos aí com muita gratidão, com muita bênção. Foi feita com o único objetivo de falar um pouquinho com Deus e receber um pouquinho não, muitão, né? A presença de Deus, do nosso Deus vivo. Davi, a palavra é sua. Encerra aí nossa série e convido o povo aí para a nossa nova série sobre Paulo. Amém. Então, irmãos, nós vamos orar, mas antes vamos agradecer, como o Alexandre fez, por todos os presentes. Obrigado. E muito mais do que ouvir falar de Jesus, da história, coisa que aconteceu há muito tempo atrás, uma história bonita, né? Não. É muito mais do que isso. É algo presente, não é algo passado. Jesus está vivo. Jesus não ficou restrito ao primeiro século, à sua morte, à ressurreição. Não foi assunto aos céus, está lá longe, lá no alto, indiferente a tudo isso. Não. Jesus está buscando relacionamento comigo, com você, e nós vamos orar e vamos pedir a Deus que Ele se revele para cada um de nós a cada dia e transforme a nossa vida a cada dia. Em nome de Jesus. Próxima série, próxima quinta-feira, às 16h15, vamos dar continuidade ao que Cristo começou. E aí o avanço da igreja, iremos falar sobre Paulo, o apóstolo Paulo, o que ele fez, seu alcance, né, missionário, na pregação do evangelho. E estudar sobre Paulo é algo maravilhoso. Aprendemos muito. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Jesus. Amém. Pai, queremos ser gratos a Ti, Deus, pelo privilégio que temos nessa tarde, Deus, dia 22 de fevereiro do ano de 2024, Senhor. O Senhor tem um projeto na vida de cada um de nós, cada pessoa que participou, que entrou, que ouviu, de repente, apenas uma frase a respeito do Senhor. Deus, o Senhor é poderoso para convencer, para tocar no coração, para transformar, para mudar uma história de vida, Senhor. Nós oramos por isso. Deus, realiza essa grande obra. O objetivo da morte de Cristo naquela cruz e da sua ressurreição foi para proporcionar ao homem a reconciliação com o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, nós profetizamos salvação, nós profetizamos libertação, Deus, do pecado, para a honra e glória do seu nome, Deus. Pai, nós nos colocamos à disposição do Senhor para continuarmos, Deus, nesse projeto, falando sobre personagens bíblicos, Deus, e fazendo assim estaremos entendendo que o Senhor transforma vidas, que o Senhor realiza obras e automaticamente iremos nos colocar à disposição do Senhor. Pai, estamos disponíveis para o Senhor. Faça como o Senhor quiser, usa-nos, Deus, da maneira que o Senhor quiser, para que o nome do Senhor seja glorificado. Pai, somos gratos a Ti. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Obrigado por tudo. Obrigado, Davi, meu irmão. Deus deu força para encerrarmos essa série todos os dias, todas as quintas-feiras aqui presentes. E agora vamos falar sobre Paulo e também informar o pessoal que daqui a pouquinho, daqui a uns 20 minutinhos, toda essa live e todos os outros episódios, quem não conseguiu acompanhar e quer acompanhar na sequência, já estarão disponíveis tanto no Instagram quanto no YouTube. É isso, meu irmão. Mandar um beijo aqui para Renata Tininha, minha prima. Um beijo, Deus abençoe. Renata. Obrigado pela presença. Sua prima? Tininha, minha prima. Ela não foi de Pádua, né? Eu não conhecia. Não é de Pádua, não. É de Pádua, não. Mais um beijo e obrigado pela presença e pelo privilégio de ter aqui. Amém. É isso, irmão. É isso. Deus abençoe. Amém. Nos abençoe. Excelente tarde. Excelente dia. Nós vamos nos falar daqui a pouco.
Mas excelente dia para todos também, excelente tarde para todos. Fiquem com Deus e vem mais palavras de Deus aí. Pode Amém. esperar. Glória a Deus. Valeu, irmão. A paz. Fique com Deus. Pai.